capítulo 15, a partir do verso 1 até o verso 24. Será uma leitura extensa e procurarei ser breve e objetivo no que tenho falado. Eu quero desde já agradecer a presença de cada um que nos visita, de cada um, irmão e amigo que está hoje conosco e veio a este mundo adorar a Deus. Quero agradecer a presença do seu Alcides, o vovô aí do João Paulo, seu Alcides, seja bem-vindo, como também seu tio. Valdivino, seja bem-vindo. Quero agradecer também a presença do Paulo. Paulo é lá da Bahia, e está trabalhando aí nas obras da duplicação não, da ponte e da rodovia, é isso, Seneado. Desculpa aí. Deus abençoe a vida do Paulo, e está conosco nessa noite. Ele é de Salvador. Tem mais alguém que está visitando que nós mencionamos? Acho que é só esse. Você pode ficar de pé e abençoar aí a vida desses visitantes, saudando em nome de Jesus. Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E voltem aí, tá bom? Muito bem. É uma leitura extensa, você preste bastante atenção no texto bíblico e depois a gente vai fazer algumas considerações rapidamente. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, porém, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que tinha perdido. Vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um cidadão daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
e começaram a regozijar-se. Amém? A bondosa palavra do Senhor seja aplicada aos corações nesta noite. Aqui nós temos Lucas, o evangelista, destacar aí em seu evangelho uma tríade de parábolas, e esta tríade tem um mesmo vislumbre. Isso é, ela direciona para um mesmo pensamento. Um pensamento de perdão, um pensamento de amor e compaixão, um pensamento da graça de Deus manifestada a pecadores. E é interessante a gente pensar que isso é um conjunto de parábolas. Elas estão subsequentes à resposta a um questionamento. No verso 1 e 2 diz que Jesus Cristo se aproximava de publicanos e pecadores, ou os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para o ouvir. E os fariseus e escribas estavam um tanto questionadores a respeito de Jesus Cristo, porque ele recebia pecadores e comia com eles. Eles estavam questionando Jesus Cristo pela atitude de Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai e não fala nada, apenas expõe três parábolas, três contos que eram muito corriqueiros na vida daquele povo. A ovelha, cuidada por um pastor; a dracma, que representava uma mulher recém-casada que usava uma joia com 10 moedas penduradas nessa joia, e o filho. Ouvindo um determinado pregador, ele fez uma colocação muito interessante sobre esse texto, e eu achei agora importante compartilhar com os irmãos essa colocação feita pelo pastor César Cavalcante. Uma das coisas que podemos observar neste conjunto de parábolas é que, primeiramente, é apresentada uma ovelha perdida. De um grupo de 100, uma se distancia, uma se afasta. O texto vai dizer que uma se perde. A ovelha perdeu-se por sua falta de senso e direção. Isso era muito comum entre as ovelhas naquele período. O incomum era um pastor que tinha 100 e atrás de uma só. Deixar 99 e atrás de uma só. Isso era incomum, porque ele sabia que aquela que havia se perdido, ela seria uma presa fácil para os lobos, para os leões, para os animais selvagens. Então ele não ia atrás, ele deixava. E aqui no texto expõe que esse pastor foi atrás. Simbolicamente falando, este pastor é Deus, que se preocupa com cada uma das suas ovelhas, não importa qual. E ele vai atrás. A ovelha perdeu-se e o pastor foi atrás. Esta é uma representação também de pessoas que estavam perdidas no mundo e que Deus vai ao encontro dessas pessoas. E aí eles são comparados a publicanos e pecadores que estavam longe do reino de Deus, e Cristo vai e se encontra com eles e come com eles. Então aquela ovelha simbolizava estes que estavam distantes. E quando pensamos sobre isso, no contexto da parábola, podemos entender que a ovelha, ela fazia parte de um aprisco, mas ela perdeu-se pelo senso de direção ou por até algum descuido de quem conduzia aquela ovelha, daquele pastor que conduzia aquela ovelha.
Então, há esta ideia dentro do texto. Ela perdeu-se, né, naquele meio do 100. A outra parábola vai falar da moeda. A moeda perdida. Como eu disse, é uma recém-casada que tinha uma joia com 10 moedas penduradas na sua cabeça, e uma dessas moedas, por algum descuido dela, por alguma situação do momento, caiu e se escondeu ali embaixo de algum móvel, e diz o texto que ela varreu a casa toda e diligentemente procurou, e quando encontrou, ela fez festa com as amigas porque havia encontrado esta moeda. Nós temos aí um animal, a ovelha, nós temos aí uma moeda, um ser inanimado, e por final é apresentado um rapaz, um filho pródigo, né? Um filho perdido. Esta palavra pródigo quer dizer esbanjador, um filho pródigo. E diz o texto que esse filho pródigo, ele estava na casa do pai, desfrutava de tudo do pai, e de repente ele resolve pedir os seus bens, os seus haveres, para ir embora. E a parábola conta que lá ele gastou todos os seus bens com meretrizes e prostitutas, né? Houve uma grande fome e ele passou a padecer necessidade. Nós temos aí um animal, ovelha, nós temos uma moeda e um filho. Vocês aqui são pais, mães, né, avós. Qual é mais importante? Um animal, uma moeda ou um filho? Todos nós concordamos que um filho é muito mais importante do que animal, moeda, que qualquer coisa. Agora, por que o pastor foi atrás da ovelha, a mulher ali que simbolizava Deus varreu a casa, procurou tudo para achar a moeda, mas o pai não foi atrás do filho? O pai simbolizava Deus. O pastor foi atrás da ovelha perdida. A mulher foi atrás da moeda perdida. Mas o pai não foi atrás do filho. O filho não é o mais importante. Por que o pai não foi atrás do filho? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. A ovelha não tem livre-arbítrio? Não, do filho. A ovelha também não tem livre-arbítrio. E por que o pastor foi atrás da ovelha? Mas eu consegui voltar sozinha. É dependente. Irmãos, num ditado mais de pregador, né? Pega a visão. Pega a visão. O filho saiu porque quis. A ovelha perdeu-se. A mulher perdeu-se. O filho saiu porque quis. Na casa do pai, ele tinha tudo. Ele vivia muito bem. Na presença de Deus, o nosso Pai Celestial, nós temos tudo e vivemos muito bem. Estamos desfrutando do melhor. Estamos desfrutando de tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer. O filho tinha tudo isso e ainda assim resolveu sair, sabendo de toda a dádiva que ele tinha. A ovelha perdeu-se por algum senso
direção ou bobeira, alguma coisa que aconteceu ali no momento, talvez até um vacilo do pastor, a ovelha se distanciou. Ela não saiu porque ela quis, mas por falta de senso. A moeda, ela foi perdida. A moeda, ela foi perdida por falta, talvez, de cuidado daquela senhora que estava com suas moedas e por alguma situação a moeda desapareceu. Mas o filho não. O filho estava na casa do pai, desfrutava dos bens do pai, sabia tudo que era bom ali no lar e resolve sair. Resolve pedir parte do que lhe era de direito, vamos dizer assim, queria os seus haveres e resolveu ir embora. Se afastou. Irmãos, isso é o que tem acontecido na vida de muitas pessoas que estão dentro da igreja vivendo, o melhor de Deus e de repente resolvem ser desigrejados, de repente resolvem experimentar os prazeres do mundo, de repente resolvem se distanciar do Pai. Os outros, simbolicamente, Deus foi atrás, mas esse aqui não. O filho pródigo, esbanjador, como é o texto original, Deus deixou. Quer ir? Vai. Mas ainda assim o amor de Deus por ele permanece, continua. O amor de Deus por esses que estão deixando a casa do Pai, estão deixando a presença de Deus, o amor de Deus continua, porque isso é atributo de Deus, é essência de Deus. Deus não vai deixar de ser amor nunca. Deus é amor, e é isso que diz João, 1 João capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso é essência de Deus, é atributo de Deus. Então Deus sempre vai amar. Mas o filho pródigo, a diferença dele dos outros é porque ele escolheu os prazeres do mundo. O mesmo João que escreve o Evangelho, ele vai escrever lá em 1 João capítulo 2: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai está nele. Isso é quando resolve ir para o mundo, experimentar as coisas do mundo, Deus deixa. Vai. Quer seus haveres? Toma. Vai. Experimenta o mundo. E foi isso que Deus fez com o filho pródigo. Deixou ir. E não foi atrás. Então existem muitos aí que estão distantes, sofrendo, que um dia beberam da fonte de Deus, que estavam na casa do Pai, vivendo bem, sendo abençoados por isso. Um dia resolveram experimentar o prazer do mundo. Deus falou: vai, é isso que você quer? Vai. E o resultado, diz o texto aqui lá, ele sofreu, até cair em si. Diz o texto que caindo em si, verso 17, aí ele lembrou como era a casa do Pai. Ele lembrou como era bom estar na presença do Pai. Ele lembrou como lá não faltava nada. Ele lembrou como lá ele era muito abençoado. Ele lembrou como lá ele desfrutava do melhor do Pai. Não só ele, como também os empregados dele. Ele até falou: até os empregados do meu Pai têm do bom e do melhor. Ele caiu em si. O que entendemos é que a parábola do filho pródigo, ela poderia também ser chamada da parábola do pai amoroso, porque
está cuidando, mesmo daqueles filhos pródigos que estão distantes, e Ele sempre está esperando o filho voltar. Sua maior ênfase não é a pecaminosidade aqui do filho nesta parábola, mas sim a benevolência do Pai, a benevolência de Deus. Ao contrário do pastor das 100 ovelhas, nas parábolas anteriores, como também da mulher, ele não sai à procura do filho, mas a lembrança da bondade do Pai levou aquele rapaz ao arrependimento e ao perdão. Então, muitas vezes, alguns que retornam aos caminhos do Senhor, e às vezes sofreram tanto lá fora, retornam aos caminhos do Senhor. Eles lembram como era bom estar na igreja, como era bom participar do corpo de Deus, como era bom viver as coisas na casa do Pai. E foi o que aconteceu com aquele moço. Ele se lembrou e ele voltou para a presença de Deus. Essa tríade de parábolas é para nos ensinar que o Deus amoroso, Ele vai em busca de alguns, mas também o Deus amoroso, Ele deixa alguns lá fora para aprender, para sofrer, para realmente receber o juízo que Ele pediu, porque se distanciou da casa do Pai. E essa distância da casa do Pai, sabendo que aqui é o melhor lugar, que a presença de Deus é o melhor lugar, isso traz dor e sofrimento a quem está fora. E aí, quando volta completamente arrependido e buscando perdão de Deus. Existem alguns irmãos que só vão voltar assim. Existem alguns que só vão voltar à presença de Deus desta forma. Uma das coisas que essas três parábolas nos ensinam também, concluindo já, é que todas as vezes houve festa. Houve festa quando achou a ovelha, houve festa quando achou a mulher, e houve festa quando o filho voltou. Isso demonstra que Deus, Ele se alegra com o pecador arrependido, ao mesmo tempo que Ele se entristece também com os que estão distantes. Então não fique de fora dessa festa. Céu é festa, gente. Céu é festa. Então não fique de fora dessa festa. Venha sempre participar desta festa. Que Deus, pois, te abençoe. Que Deus, pois, nos abençoe. Que possamos entender a importância, de que Deus, Ele cuida dos seus, que muitas vezes se desgarram por descuido. E também Ele está de braços abertos para receber aqueles que um dia saíram e necessitam voltar. Que Deus, pois, nos abençoe.